Olá, pessoal. Boa noite a todos, né? A todas, né, no caso. Desde já, eu quero agradecer a presença de todos. Eu estou falando por essa câmera aqui, né, que apareceu ali, mas eu vou dar aula pela outra, né? Essa aqui é só para eu ficar aceitando o pessoal, porque caso contrário, eu não conseguiria fazer isso. Então, desde já, né, agradeço a presença de todos e qualquer dúvida vocês podem falar, viu, pessoal? Pode colocar aí no chat, mas eu não garanto ler, porque como a tela, eu vou apresentar a tela, raramente eu vou conseguir ver, né? Então é mais fácil falar, porque aí eu ouço e respondo logo, beleza? Então vamos lá. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem aí? Me confirme, por favor. Me confirme no chat enquanto eu estou vendo aqui. Sim, sim, beleza. Então, está aqui, certo? Bom, então a nossa aula, na verdade, acerca dos conceitos iniciais em estatística, aplicados, né, dentro do nicho de bioestatística. E como eu falei anteriormente, eu me chamo Johnson Bato, sou professor de Física no Instituto Federal do Piauí, mestrando em Física pela UFMA, né, que é em Biofísica Aplicada, e atualmente, né, ministro aula para cursos de nível superior e nível de ensino médio. E estou fazendo isso aqui, essa aula, a pedido da minha esposa, a Isha Laiane Oliveira Raposo, que faz o curso juntamente com vocês, né? Então, a minha ideia é trazer para vocês os conceitos básicos em estatística, de boas, tranquilo, e aplicar eles na atividade que foi passada para vocês. Então, assim, vai ter a aplicação desses conceitos, é, a exposição desses conceitos, melhor dizendo, e a aplicação destes no exercício, nas atividades e nas avaliações de vocês. Eu proponho aqui, né, resolver a maior parte dos itens das suas avaliações em bioestatística, de maneira que vocês aprendam isso para que consigam aplicar posteriormente nas suas pesquisas. Então vamos lá, certo? Então eu vou deixar a aula gravada, porque posteriormente será assistida por outros alunos. Então a definição geral de estatística, deixe-me só verificar aqui se está tudo ok. Opa, só um momento. Ok. A definição geral de estatística, ela é dada como era uma ciência de Estado, né? E no caso é uma ciência, antigamente era no ramo da matemática, mas é uma ciência que visa a coleta, a análise, o tratamento de dados. E geralmente a partir de uma amostra, a partir de uma amostra, né, para se determinar e fazer inferências a partir de uma determinada população. É bem simples esse conceito, né, de estatística. Então você vai ter algo maior, que a gente chama de população, e você faz a escolha daquilo que vai representar a sua população, que é aquilo que você chama de amostra. Certo? Existem formas e técnicas de se escolher essa amostra. Elas não podem ser escolhidas de maneira aleatória, de qualquer jeito. Né? Que visa representar a população, existem técnicas específicas que são chamadas técnicas de amostragem. Então, para que vocês entendam, né, aqui, ou revisem ou relembrem esse conceito, estatística é uma ciência, então ela tem objeto de estudo, método, que visa coletar, analisar, tratar todos os dados a partir de uma amostra e fazer inferências, né, acerca de uma determinada população. Tranquilo, deu para refrescar aí, né? A estatística, ela trabalha com variáveis, né? O que você consegue medir de uma determinada população ou amostra é o que a gente chama de variáveis. As variáveis existem alguns tipos, certo? Então existem alguns tipos de variáveis. Especificamente, existem as variáveis quantitativas e qualitativas. Então existem as qualitativas e existem as quantitativas. Quantitativas. Se não me engano, essa aqui é a primeira atividade de vocês.
saber classificar o que é uma variável qualitativa e saber classificar o que é uma variável quantitativa. De maneira bem básica, a qualitativas é aquelas que vocês conseguem definir através de categorias, classificações, e quantitativas através de valores numéricos, né? A atribuição de valores numéricos, ou números, né, por assim dizer. Então, qualitativas tem a ver com categoria, classificação, e quantitativas com número, com quantidade. Só que não é só isso, porque você consegue fazer também, dentro das qualitativas, ou seja, dentro das qualidades e categorias de um determinado grupo que você está pesquisando, existem categorias que elas não existem nenhuma hierarquia entre elas. Não existem ordem. E a elas a gente dá o nome de variável qualitativa nominal. E existem as variáveis qualitativas ordinal. Vou colocar no plural, né? Tá melhor. Ordinais e nominais. Qual é a diferença entre elas? Nas nominais não há um critério de classificação entre elas, enquanto nas ordinais sim. Então, por exemplo, se vocês chegarem em uma determinada pesquisa e vocês encontrarem alguma coisa, por exemplo, sexo, né, gênero, profissão, etc., não há uma classificação entre profissões. Não há um critério que você coloque um superior ao outro. Ah, você é masculino, você é feminino. Ah, então o feminino é melhor. Não, não existe. Ah, o feminino vem primeiro. Não, o masculino vem primeiro. Não, não existe isso. Ah, você é médico, ah, você é técnico de enfermagem, você é enfermeiro. Existem distinções entre as profissões? Existe hierarquia? Não, então não é uma classificação de ordem, e sim apenas nominal. Você é de qual cidade? Eu sou de Viana, eu sou de Santo Inês, sou de São Luís, sou de Miranda. Enfim, isso é variável, aqui ó, começando, variável qualitativa nominal. Já a ordinal, geralmente, você consegue dispor de uma ordem, né? Por exemplo, escolaridade. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, você consegue colocar isso em uma ordem. Isso é quando você está falando de grau, primeira série, segunda série, terceira série, ordem. Quando você fala também, quando você vai fazer de um paciente, né, aplicando já em bioestatística, a evolução dele, né, se ele está melhor que antes, se ele está pior, se houve uma melhora, então ele está bom, regular, está melhor, enfim. A classificação a partir de critérios que possibilitem a organização através de uma ordem, a gente chama isso de variável qualitativa ordinal, né? Esses aqui são exemplos. Então, a nominal é só o nome, você não consegue colocar em uma ordem, né, em uma hierarquia. Já a ordinal, sim. Isso aqui, claro que caiu na atividade de vocês, né, saber definir isso. Então, o que seria uma variável qualitativa nominal? É aquela que define uma categoria sem exprimir um critério de ordem ou de organização, de hierarquia entre eles. E uma variável qualitativa ordinal, que pressupõe uma ordem, que pode ser colocada em categorias de hierarquia. Existem as variáveis quantitativas, que são numéricas, que podem ser discretas e que podem ser contínuas. Qual a diferença entre elas? Isso aqui, em física aplicada mesmo, a gente tem uma coisa chamada cálculo diferencial e integral. Então, como vocês não têm a ideia de cálculo, que é uma disciplina, cálculo diferencial, eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Variáveis quantitativas discretas, elas são oriundas a partir de uma contagem. Contagem. O ser humano vai lá e conta. 1, 2, 3, 4. E contínua tem a ver com uma medida. Exemplo fácil para vocês nunca confundirem isso, porque tem aqui a primeira atividade de vocês é fazer isso. Então, na variável quantitativa discreta, é possível, né, verificar claramente que houve uma contagem, seja de dias, seja de anos, seja de alguma coisa. Então, quando for possível uma contagem, né, quantos filhos você tem? 3, você contou, então é uma variável discreta. Quantos anos de escolaridade você tem? Eu fiz 16 anos de escola, uma contagem, 16 anos. Quantos
Quantos quilos você tem? Eu tenho 45 quilos e 900 gramas. Nesse caso, perceba que eu falei 45 quilos e 900 gramas. Isso não é uma contagem, é uma medida. Você teve que subir uma balança e ela te mostrou aquilo. Como é uma medida, e pode ser 45.900, 45.901, 45.902, 45.900, pode ser diversos valores. A gente diz que isso é uma variável quantitativa contínua, ou seja, ela pode assumir qualquer valor na reta real, que a gente chama, né? De zero a infinito. Pode receber qualquer número. Oi. No caso também é como a professora falou, a questão das semanas gestacionais, porque as semanas gestacionais, elas não pulam de um número fechado para outro número fechado, de 23 para 24. A gente conta 23 em um dia, 23 e 2 dias, 23 e 3 dias, até completar 24. Então, pode ser também um tipo de variável quantitativa contínua. Eu estava verificando isso e é complexo, porque, veja, a semana gestacional, ela é oriunda de quê? De uma contagem, não de uma medida. Sempre lembrem disso, medida tem a ver com trena. Imagina uma trena. Você pega uma trena, meu amigo, você mede qualquer distância aqui. Está aqui a distância. Pode ser 10,1, 10,2, 10,3, 10,4, 10,001, 10,002. Pode ser qualquer valor. Então, nesses casos, e pode ver que, no caso da semana gestacional, não é uma semana, 3,65 dias. Não, é 3 dias, 4 dias, 5 dias. Não existe 5 dias e meio. Entendeu? Então, por isso, ela não é contínua, ela também é discreta. Por mais que tenha esse fator, mas esse fator ele não pode assumir qualquer valor. Entendeu? Eu lembrei de filhos, né? Você tem quantos filhos? Eu tenho 1,5 filho. Você não tem 1,5 filho, meu amigo. Você tem um filho, você tem dois, né? Você não tem 1,5. Não, 1 filho ou 2. Então é discreto, oriundo de uma contagem. No caso, Com pressão base... arterial também, Perdão. pressão arterial também, no caso, seria contínua ou discreta? A pressão arterial ela é resultado de uma medida. Então é contínua, né? É contínua. Certo. Anota aí, gente, para botar logo no trabalho. Tá bem aqui, ó. Vamos analisar aqui. Então, essa aqui é a primeira nota, né? A nota 1. Vamos lá. Então, ele quer que você classifique, lá, segundo o que eu entendi, que você classifique cada um desses atributos aqui, ó. Atributo é tabela. Então, ele quer que você classifique cada uma das colunas dessa tabela. Certo? Então, a primeira, vamos ver as mais fáceis. Quais são as mais fáceis aqui? Olha, essa aqui, ó, idade materna. Idade materna, você vê que são números provenientes de uma contagem. Quantos anos você tem? 19, 18, 28, 21, 33. Isso provém de uma contagem. Então, isso aqui é uma variável discreta. E aí você vai ter que explicar, né? Então, a idade materna é uma variável discreta, pois provém de uma contagem de anos. Né? Isso aqui provavelmente está em anos. Né? 22 não pode ser dias, é anos. Escolaridade. Escolaridade, geralmente, como eu falei aqui anteriormente, ó, escolaridade é ordinal, porque tu consegue classificar em primeiro, segundo, terceiro grau. Só que aqui não é primeiro, segundo, terceiro grau. Aqui é em anos. Então, quantos anos de escola você tem? 10, 12, 14, 9. Então, veja que isso aqui também é discreto, provém de uma contagem. Então, isso aqui também é discreto. Ou seja, uma variável discreta. E por que é uma variável discreta, Jonas? Porque é uma variável que provém de uma contagem. Certo. Então, é uma variável quantitativa, até colocar o nome correto, né? Quantitativa discreta. A procedência tem a ver com a cidade, não é? Ó, formiga, moenda, cinto, lama lenta. Então, isso aqui é o quê? É uma qualitativa, uma variável qualitativa. Agora, alguma dessa cidade é superior à outra? Não. Então, não pressupõe ordem. Então, ela é nominal. Qualitativa nominal. Tempo de permanência no espaço de Sofias, é isso mesmo? Ó, veja que aqui é uma contagem. É dias. Posso perguntar uma coisa? Pode ser.
Porque eu estava pensando aqui, aí surgiu essa dúvida. Tem como uma variável, por exemplo, uma variável que ela é numérica e ela ser ordinal? Pode. Tipo, primeiro e segundo lugar, aí é um número, então é quantitativa. Só que ela tem uma ordem, aí ela pode ser. Isso, perfeito. É muito boa essa pergunta. Porque existem variáveis que naturalmente são uma classificação, mas elas se alteram. Como, por exemplo, você falou, um, dois, três. Geralmente é números. Um filho, dois filhos, três filhos. Mas quando eles representam um pódio, primeiro, segundo, terceiro, elas deixam de ser quantitativas, isso é muito importante dizer. Elas deixam de ser quantitativas e passam a ser qualitativas ordinais. Certo? Então, ela deixa de ser. Ela sai daqui, ó. Ela deixa de ser uma quantitativa discreta, um, dois, três, e passa a ser uma qualitativa ordinal, primeiro, segundo e terceiro. Certo? Show de bola aí, ó. Perceba que ela não muda, aqui ela muda de um paradigma para outro. Ela sai de quantitativa e vai lá para qualitativa. Sai de valores para categorias. Então aqui, ó, tempo de permanência. Meu filho, isso aqui é uma contagem, né? Ó, 3 dias, 8 dias. É quantitativa discreta. E por que o tempo de permanência? Aí você coloca, tempo de permanência em espaços Sofias é uma quantitativa discreta, pois provém de uma contagem de dias. Idade gestacional do recém-nascido em semanas. Então veja que aqui, ó, essa aqui é complexa, então é mais difícil, vamos passar para outra. Essa aqui, ó, peso. Isso aqui é resultado do que, gente? Peso do recém-nascido. Medida. De uma medida. Então é uma variável quantitativa contínua. Acho que a única contínua que tem aqui é. Eu acho que é. Porque a idade gestacional, como a Aisha perguntou anteriormente, se era quantitativa contínua, esse 3 dias aqui é proveniente de uma contagem. Perceba que não é 28,3 semanas. Não, é semanas e dias. Se fosse assim, ó, 28,3 semanas, podia ser contínua, porque podia ser 28,3, também podia ser 28,31, 28,32, 28,33, 28,3, entendeu? E isso não acontece. Ele sai de um dia para o outro. E Joanson, Diga. então, no caso, a altura uterina que a gente vê lá, que eu te expliquei, da sínfise pública até o fundo do útero. A gente vê pela medida não é nem da trena, meu Deus, como é o nome? Da fita métrica, Da que fita. são números concretos, né? A gente geralmente não leva em consideração milímetros, a gente leva em consideração os centímetros. Então, essa sim é quantitativa contínua. É contínua, mas só ela é contínua, porque provém de uma medida. Ah, mas vai de 1 para 2, é porque a trena não tem, entendeu? Mas se tivesse, ia levar em consideração qualquer valor ali. Sim, sim. Então aqui, ó, semana gestacional é uma quantitativa, essa aqui vai ser pegada, viu, para explicar. Quantitativa discreta. E por que discreta? Porque os valores, eles mudam em semanas e dias. No caso, são provenientes também de uma contagem. Não existe, por exemplo, 38,5, 38,52, 38,53 semanas. Não existe isso aqui. Existe semanas e dia. Não existe 35 semanas, um dia e meio, 1,6, um dia, entendeu? Não existe. Então existe um número em semanas e um número em dias, proveniente de uma contagem. Então é discreta, pois o número de semanas e de dias é proveniente de uma contagem. Claro que eu não estou escrevendo isso aqui, né? Contagem. Terminamos? Não, falta essa aqui, ó. Mãe. Isso aqui é o que, gente? Mães. Uma contagem. M1, M2, M3. É como se fosse mãe 1, né? Mãe 2, mãe 3. Seria o quê? Seria uma contagem? Seria uma medida? Vou medir as mães. Não, medida não é, né? Não pode ser. A contagem de mães? Não, perceba que ele está o quê? Ele está definindo quem vai ser a primeira
quem vai ser a segunda, não é mesmo? Quem vai ser a terceira. Então, veja que isso é um critério de ordem. Então, é uma variável qualitativa ordinal. Pegaram a ideia? Então, é uma variável qualitativa ordinal. Por quê? Porque M1, M2 e M3 fazem referência à ordem com que a mãe foi entrevistada, certo? Não faz referência à quantidade de mães, e sim à ordem, né, pré-definida para essa pesquisa. Pois o critério, né, é utilizado para organizar os resultados da pesquisa. Resultados da pesquisa. Lembrando que para esses atributos aqui, essas colunas, você vai ter que dizer a variável discreta, post-proveniente de uma contagem de anos. Aqui em vermelho, é uma quantitativa discreta porque provém a escolaridade materna em anos. Entendeu? Então pronto, essa aqui é a primeira nota de vocês, nota 1. E veja que a gente nem fez conta até agora. Né? Então já foi quantos minutos aí, meu Deus? Vários. Então, beleza? Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Idade gestacional é pancada. Então, é como se fosse uma exceção, né? Apesar de estar um número aí, mas ela é considerada uma categoria por conta que ela está em ordem, né? De primeiro, Exatamente. de segundo, terceiro. E tem que explicar isso, porque senão, porque é 5 pontos para acertar e 5 pontos para explicar, né? Então, caprichem aí quando forem explicar. M1, 2, embora tenha um número na especificação, ele é utilizado apenas como critério organizacional, né, dos resultados da pesquisa apresentado na tabela 3. Um exemplo. Né? É porque a gente realmente confunde achando que é qualitativa, né? Como se ele estivesse nomeando cada mãe. Essa é a mãe 1, essa é a mãe 2. Mas aí, no caso, ele está ordenando pela ordem da entrevista. Quem é a mãe 1, quem foi a primeira a ser entrevistada, quem foi a Exato. segunda, quem foi a terceira. Perceba, ela ainda é qualitativa, só que é ordinal. Ordinal. Existe uma qualitativa nominal, é bem aqui, ó, das cidades, né? De onde elas são. Show, é só alegria, cara. Agora é só conta. E cálculo, né, deixa todo mundo feliz pra caramba. Vamos lá, então. Aqui, ó, são algumas referências que podem ser utilizadas para depois. Cara, eu vou deixar esse slide aqui tranquilo, porque eu vou passar ele em PDF para vocês. Mas vê que ele não tem muita coisa, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Para ficar bem bonitinho aqui para vocês depois. Vou fazer logo agora, porque depois eu não faço, não. Só salvo e fica o jeito que tá. Aqui são algumas referências que eu utilizei para explicar aqui a idade materna, né? E também da escolaridade. Beleza. Então, agora, toma uma água aí, beleza? E a gente vai entrar na parte mais difícil, que é a nota 2 e a nota 3. Dá 2 minutos, gente. 2 minutos? Vê se não tem mais ninguém para entrar, se não tem alguém solicitando para entrar. Ah, tá. Não tô solicitando, não. Eu vou esperar, não, é porque se eu esperar muito, é o tempo que eu pego um café, né, não? É rapidinho, criança. Vocês também vão se hidratar. A pedra no rim dói pra caramba. Filho. Gente, acho que é melhor a gente continuar, né, não? Melhor, vamos lá, vamos tranquilo aqui, vamos tranquilo. Então agora a gente vai para a parte de cálculo, que é a nota 2 e a nota 3. Beleza, tranquilo, aqui a gente vai fazer aqui. Ó, já tá até aqui para responder, a gente vai responder as atividades todas. Então fiquem aí e vamos ser felizes. Quais são os ramos da estatística? Bom, é bem simples. Suponhamos, né, que a gente tem aqui uma determinada população. Tem uma população aqui. E você quer realizar um determinado estudo, né?
os cuidados que o enfermeiro deve saber na atenção básica, né? Suponhamos aí que seja esse trabalho. Você não vai analisar todo mundo, né? Você vai fazer a escolha de uma amostra. Então, você vai aqui, ó, e você vai escolher essa amostra, e você vai retirar essa amostra aqui para analisar, beleza? Só que essa amostra, ela precisa ter todos os correspondentes da população. Você não pode, por exemplo, querer saber, né, a influência, né, os saberes e competências lá do enfermeiro da atenção básica e analisar dentro de um hospital. Porque a sua amostra vai ter formato de estrela, vai ser completamente diferente da população, que é um círculo, por exemplo. E isso acaba, né, tendo muitos problemas. Então, quando você tem uma população e você vai escolher a sua amostra, o nome disso é estatística probabilística. Existe um nome para isso, chamado estatística probabilística. Probabilística. Mostra como você vai escolher a sua amostra. Você não pode sair escolhendo aleatoriamente, não. Existem alguns critérios, e o nome disso é a amostragem. A gente utiliza, né, estatística probabilística. Quando você encontra a sua amostra, você vai analisar, você vai aplicar aqui um conjunto de técnicas e medidas. E o nome disso é estatística descritiva. Estatística descritiva. Que visa analisar, coletar, né, os dados da amostra. E quando você pega esses dados da amostra e você faz uma inferência a partir da população, você diz assim, olha, com base na minha amostra, eu consigo dizer que os enfermeiros não sabem suas atribuições dentro da educação, dentro da saúde da família, por exemplo, sei lá. Isso, o nome disso é estatística inferencial. Inferencial. Isso aqui é difícil pra cacete. Então, ó, quando você está analisando uma população como um todo, o nome disso é censo. Mas quando você escolhe uma amostra, você aplica uma técnica chamada estatística probabilística. Né? Qual é a função dela? Escolher uma amostra. Quando você já tem a sua amostra aqui, ó, você vai aplicar um conjunto de técnicas que chamam-se de estatística descritiva. E aí, quando você tem esses dados da amostra, você consegue fazer uma inferência. Você consegue apontar para a população e dizer, olha, a população acontece isso, isso, isso. O que a gente tem muito, né, atualmente em problemas e em pesquisas é que as pessoas escolhem pessimamente sua amostra. E aí, como ela escolhe pessimamente sua amostra, ela faz inferências ridículas a partir da população. Ela sai tirando, né, vozes da minha cabeça que disse isso. Que ela não consegue achar um correspondente para isso. Por quê? Porque ela escolheu completamente mal a sua amostra. Certo? Então, sempre quando vocês forem trabalhar com pesquisas, tenham muito cuidado com a amostra que vocês vão ter, porque elas podem não refletir, né, a população como um todo. Show de bola. Qual dessas três aqui que a gente vai estudar? A gente vai trabalhar com a estatística probabilística, com a estatística descritiva ou com a inferencial. Quem dera fosse com a inferencial. Seria top, né? Mas não, a gente trabalha com a estatística descritiva. Que é essa aqui. A estatística descritiva, ela pode ser dividida em dois ramos, beleza? Ela pode ser dividida em dois ramos apenas. É o que a gente chama de medidas de posição. Medidas de posição e podem ser divididas em medidas de dispersão. Medidas de dispersão. Vocês vão já entender porque eu estou falando isso aqui. Dentre as medidas de posição, existem dois tipos específicos, que são as chamadas medidas de tendência central e existem as separatrizes. Eu vou colocar pequenininho aqui, as separatrizes, que vocês não estudam aqui, mas é muito útil em pesquisas. Usa até um gráfico chamado Blockspot, que é muito conhecido, que é um gráfico assim, vocês encontram em pesquisa, né? Tipo assim, é um gráfico em forma de caixa. Cara, esses gráficos são maravilhosos. Você consegue mesmo, toda a sua pesquisa, colocar ali. E dentro das medidas de dispersão, a gente tem as clássicas, ó. Amplitude, que tem na atividade de vocês. Você tem uma coisa chamada desvios. Você tem uma coisa chamada desvio padrão, que está na atividade de vocês. Uma coisa chamada variância.
e coeficiente de variabilidade. Não vou colocar aqui, não. Tá, João, se lá em cima, o que a gente tem? Nas medidas de tendência central, a gente tem as clássicas, né? A gente tem a média, a moda e a mediana. Então, quando vocês vão estudar, no caso, hoje, né, nosso trabalho, a gente vai trabalhar com moda, média e mediana, amplitude, desvio padrão, variância e coeficiente de variabilidade. Mas perceba que eles fazem parte de classificações distintas. Uma mede a posição e uma mede o quanto esses dados estão dispersos em relação a determinado ponto. É bem tranquilo isso aqui. Medidas de posição, ele vai dizer, olha, o ponto é esse, o valor é esse. Ele te dá um valor fixo. Esse é o valor. Já nas medidas de dispersão, não, ele diz assim, olha, é mais ou menos ao redor desse ponto. É tantos por cento ao redor dessa média, da moda, da mediana, enfim. Então, o que a gente vai calcular? Média, moda, mediana, amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variabilidade. E eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Mas ficou clara a diferença? Então, veja, ó, dentro da estatística existem 3, probabilística, descritiva e inferencial. Que aqui é a descritiva, que a gente vê no ensino médio e nos cursos de graduação básico. É isso que a gente vê. Estatística inferencial cai na PF ou na Receita Federal, se você for fazer concurso. Aí, dentro dessa estatística aqui, ó, existe esse estudo das medidas de posição e de dispersão. Dentre as medidas de posição, a gente tem a moda média e mediana, e dentro das de dispersão, a gente mostra o quanto esses dados estão dispersos. Show, bem tranquilo. E vamos para a ação, beleza? Vamos lá, tranquilão. Medidas de tendência central, ou seja, essa galerinha aqui agora, que a gente vai trabalhar. Quais são elas? Média simples. Cara, a média simples ela é representada por um X e uma barra assim, ó. Certo? Média simples, no caso aqui amostral. Bem de boa. X com uma barra. Pronto, essa é a anotação. Como é que a gente calcula? Assim, ó. Você soma todo mundo e divide pelo total. Certo? Pronto, é isso. Em matemática, os caras não gostam de escrever palavras, né? Então, o que eles fazem? Eles inventaram um símbolo para isso aqui. Então, o que eles fazem? Eles somam, olha o símbolo de soma, é essa letra aqui, chamada sigma, né? É a soma de todos os valores, x, y, que a gente chama, e divide pelo total. Quem é o total? N. Divide por N. Jonas, a gente vai precisar usar isso aqui? Não, é só para você saber que é possível escrever dessa forma, certo? Então, você soma todos os valores e divide pelo total. É isso. Isso é a média. Vocês fazem média, né? Sempre. A gente, quando é para a gente saber se a gente passou ou não, né? Então, se você lá tem as suas notas 6, 7, 5 e você tem 6, qual vai ser a sua média? Você vai somar todo mundo e dividir pelo total. 4. 4 notas. É isso. Dá quanto aí? Aqui dá 12. 12 mais 12, 24. Dividido por 4. A média é 6. E 6, dá para passar ou não dá? Nessa avaliação, dá para passar bem? Rapaz, eu acho que é com 7, né, não? Então, você está reprovado. Pronto. Então, concluímos aqui que você reprovou na disciplina, que você tirou 6, 7, 5 e 6. Bem de boas, né? Tranquilão, né? Não dá para morrer aqui, não. Beleza. Agora eu vou pegar essas mesmas notas de vocês aqui, ó. Nota de vocês não, né? A nota do exemplo. Eu não vou querer que vocês tirem essa nota aqui. Seria péssimo, né? Tivemos aula com o professor do FPI lá e todo mundo tirou nota baixa. Péssimo. Então, 6, 7, 5 e 6. Beleza. Agora a gente vai calcular a mediana. Mediana é o quê, Jonas? Tá, eu nem dei a definição, né? Média simples, o que seria a média? A gente calcula a média, mas a gente não sabe o que é, né? Média é se todos os valores é o valor, né, que seria atribuído a todos os elementos de uma determinada amostra, de maneira que se conserve as propriedades, né, dessa amostra, desses dados. Essa é a definição matemática. Não, mas eu não vou pegar aqui com vocês. Então, a média simples seria o quê? Se todos os valores pudessem assumir apenas um para conservar todas as suas propriedades,
seria a média, certo? Seria o valor, no caso, seria o valor que todos os valores assumiriam, a fim de conservar suas propriedades. Beleza. Mas isso aqui não importa. Importa você saber calcular. Soma e divide pelo total. Mediana é o valor do meio. Só isso, cara. Que é mediana é o valor que está no meio. Mediana é o valor que está no meio. Mas tem uma exceção. Esse meio tem que pressupor, ou os dados têm que estar em rol. O diabo é isso? É ordem. É um outro nome que a gente utiliza para ordem. Então, por exemplo, esses dados que eu mostrei, vou chutar uns outros dados aqui. Então, ó, 2, 4, 5, 6 e 8. Quem é a mediana? Coloca 15 aqui, pronto. Quem é 15 e 18 aqui, pronto. 2, 4, 15, 6 e 18. Aí eu digo assim, pessoal, quem é o valor que está no meio? Aí vai vir, né, alguém, com certeza, sempre. O valor do meio, ó, tem 2 para cá, tem 2 para cá, o valor no meio é 15. Logo, a mediana é 15. E aí o cara sempre se ferra, né, toda vez. Por quê? Porque a mediana é o valor do meio, mas o valor no meio depois de estar em rol. Ou seja, sempre, cara, questão de concurso pega sempre nisso. Eles te dão uma ordem, beleza, bro, o que a gente faz? A gente coloca em ordem, cara, toda vez. Ele te deu uns números, coloca em ordem. Quem é o menor? 2, depois 4, depois 6, depois 15 e depois 18. Depois que você coloca em ordem, aí você aplica a regra. Quem é a mediana? Mediana é o valor que está no meio. No caso, a minha mediana é 6. Isso por quê? Porque lá na atividade de vocês, ele te dá um monte de valor e te pede a mediana. Aí você fala, o valor do meio está aqui. Não, meu amigo, coloca em ordem isso aqui antes, beleza? Então, sempre lembre disso. Mediana pressupõe ordem. Você coloca em ordem e vê quem é que está no meio. Tem como errar isso aqui? Não, né? Então, ó, eu vou te dar um valor. 1, 8, 2, 5 e 6. Quem é o valor do meio? Ordem. Então, coloca em ordem. Quem é o menor? 1, depois 2, depois 5, depois 6 e depois 8. Agora sim, colocou em ordem. Quem é o valor que está no meio? 5. 2 para um lado, 2 para o outro. A minha mediana é 5. Beijo, Anderson. Diga. E quando são números, tipo, muitos números, que dá trabalho para colocar tudo em ordem, como é que a gente faz? Tem que colocar em ordem. Mesmo que seja, tipo, 100 números. Isso. Às vezes, eles dão dados agrupados, né? Mas dados agrupados existe uma outra técnica bem específica. Mas, em regra, é isso, né? Você vai ter que colocar tudo em ordem. Saber quem é que está no meio. A questão é, se eu tiver assim, ó, 2, 3, 7 e 9. Quem é o valor que está aqui no meio? Então, aqui, ó, pode ver que eu tenho uma quantidade ímpar, uma distribuição que eu chamo de ímpar. Por quê? Porque tem 5 elementos. Então é muito fácil, vai ter um elemento no meio. Só que aqui não. Aqui é o quê? Par. Tem quantos elementos? 4. 4 é par. E na atividade de vocês é 12, ó. E 12 é par. Tá ligado? Assim, a mediana é fácil. Mas a atividade pegou o exemplo mais difícil. Porque quando é par, tem elemento aqui central? 2, 3, 5. Não, não tem. Pode ser qualquer valor aqui no meio, ó. Se tivesse um 4, seria o 4. Se tivesse o 5, seria o 5. Se tivesse o 6, seria o 6. 6,1 seria. Mas não tem nenhum valor. Então vai ser qual? Como a gente não sabe. Se eu não me engano, somava, no caso, por exemplo, 3 e 7, depois dividia por 2, é isso? Isso, é a média. Exatamente disso. É a média, exatamente. É a média entre esses dois números. E como é que se calcula a média? Você soma e divide pelo total. Quem é o total? 2. Entendeu? E aí, quando você soma
3 mais 7 dá 10, e dividido por 2 dá 5. Então, nesse caso, a minha mediana é 5. Minha mediana é 5. Entendeu? Então, quando for uma distribuição par, como é no caso de vocês, lá da atividade, você vai ver quais são os dois elementos centrais. Os dois elementos centrais é isso, ó. 2 e 7. Aí você vai somar e dividir por 2, como o nosso colega falou, né? Mas, em tese, você tira a média entre os valores centrais. Sendo que, por definição, poderia ser qualquer valor que está aqui no meio. Show? Tranquilão, né? Sem tretas aqui. Mediana é o valor do meio, né? De uma distribuição em rol. Ou seja, de uma distribuição que esteja em ordem. E a moda, a definição de moda é o termo de maior frequência. O termo de maior frequência. O que é isso, Jonas? É o termo que mais se repete. Eu gosto de falar assim. Quem é a mediana? Quem é a moda? O termo é o termo que mais aparece. Por isso essa roupa está na moda. Por que está na moda? Porque ela aparece bastante, né? Todo mundo usando, ela aparece bastante, ela tem uma maior frequência. Moda é isso. Então, muito simples, né? Então, você tem lá 2, 5, 2, 7, 5 e 2. Claramente, quem é a moda? 2. Então, a minha moda é 2. Então, é o termo que mais aparece, é o termo que se destaca. Se eu tiver aqui 3, 2, 5, 1, 3 e 2. Nesse caso, olha, eu tenho o 2, que aparece, e o 3, que aparece 2 vezes. Então, eu vou ter como moda o 2 e o 3. Isso aqui é muito raro de acontecer, né? Não é nem tão raro. Mas o nome disso aqui, ó, é uma distribuição bimodal. Ou seja, ela tem duas modas. Que às vezes o indivíduo não acha uma, tipo assim, ó, aqui tem uma, né? Então não tem moda. Não, tem moda. Só que ela tem duas modas. Tem dois termos que se destacam. É o 2 e o 3. Porque eles têm maior frequência. Certo? Mas se tivesse algum 3 aqui, ó, a mais, o 3 seria a moda, né? Seria unimodal. Alguma dúvida? No caso é unimodal, bimodal e se tiver três modos é trimodal. Exato. Ah, tá. Aqui é unimodal. E tem um caso mais clássico, que é esse aqui, ó. Esse aqui, quando cai em prova, todo mundo cai. Assim, ó, 4, 5, 4, 6, 5, 6. Quem é a moda aqui? Ó, você tem 2 vezes o número 4, 2 vezes o número 5 e 2 vezes o número 6. Aí, né, a gente pensa, é trimodal. Nesse caso, não, né? Porque nenhum termo se destaca. Então, nesse caso, a gente diz que ela é amodal, ou seja, sem moda. Existem algumas pesquisas que não têm moda, né? Os termos são tão aleatórios que não se repetem em nenhum momento. Certo? Então, ela é amodal. Por que amodal? Porque não tem moda, né? Todos os termos se repetem com a mesma frequência. Então, é só para fins de saber mesmo isso aqui. E agora a gente vai resolver isso aqui, né? Não? Vamos resolver aqui, vamos começar a resolver a nossa nota 3 aí, nota 2 e 3. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou escrever aqui, vou fazer 4 tabelas, cara. Bem de boas. Ó, eu vou colocar aqui a idade, beleza? E o que é que eu vou querer saber da idade? Eu vou querer saber a moda, que é a mais fácil. Eu vou querer saber a média é x barra, né? E vou querer saber também a mediana da idade. É, isso mesmo. Então, deixa eu só sair aqui, manter. 1, 2, 3, 4. Vou fazer um negócio aqui rapidão. É mais bonitinho que o slide. Beleza. Então, a idade, eu vou querer a idade, né, a moda, média e mediana. Ainda vou querer também a amostra, né, que ele pede aí no... A amostra é o número n de elementos.
Muito fácil. Aqui, vamos lá. Quantos elementos tem? 12. Então, a minha amostra é 12. Show de bola, né? Quem é a moda? A moda é o termo que mais repete, né? Quem é o termo que mais repete na idade aqui? Vamos lá, vamos procurar aqui juntos. Tem algum que se repete de grande? Acho que não tem, não, né? 28, tem algum 28? Não. Tem algum 22? Não. Tem algum 19? 25, eu acho. A única que eu tô vendo 25, lá embaixo, antes do 40. 25. Tem algum 40? Não. 30 não. 16 também não. 24 não. Exatamente. Então a minha moda é 25. Por quê? Porque foi o termo que mais apareceu. Ah, Jans, mas ele apareceu só 2 vezes. Exato. Mas apareceu mais. Então é ele mesmo. Quem é a minha média? Aí a média eu vou ter que somar todo mundo, cara. Tem que somar aí, ó. 28 mais 22, mais 19, mais 25, mais 30, mais 33, mais 24, mais 16, mais 31, mais 39, mais 25, mais 40 e dividir por 12. Quanto é que vai dar isso aí? Vamos lá. Vou chamar uma velha amiga minha aqui. Socorro! Ó, vamos lá, essa aqui é ela. Então vamos lá, somando todo mundo, ó. 28 mais 22 mais 19 mais 25 mais 30 mais 33 mais 24 mais 16 mais 31 mais 39 mais 25 mais 40. 332, né? Agora eu vou somar aí tudo, divide pelo total. Quem é o total? 12. Isso vai dar 27,67, né? 27,67. Então, isso vai dar... Deu quanto mesmo, rapaz? Ah, deu, beleza. 332 dividido por 12. Deu quanto? Meu Deus, 27,67. Beleza, tá aqui a nossa resposta. E a mediana? Bom, essa aqui é 12, né? A minha mediana tem que colocar isso aqui em ordem. Aí foi o que a gente falou, né? Agora tem que... Vamos lá. Quem é o menor? Bom, ó, tem uma técnica para fazer isso aqui, ó. Não são 12? Quem são os elementos que vão estar no centro? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, o elemento 6 e o elemento 7, que vão estar no meio, que vai ter 6 para um lado e 6 para o outro. Quem é que vai estar aqui na posição 6? Aí vamos lá, colocando em ordem. O menor é 16. Eu vou colocando em ordem aqui, ó. Se eu fosse colocar, né, no caso. 16, já foi. 19, quem mais? 22, 24, 25, 25. 25 vai 2 vezes, né? É. 25 depois 28, 30, 31, 30, 31, 33, 33, 39, 40. 39, 40. Então, quem é que está no meio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vê que tem metade de um lado. Aqui, ó. Tem 6 para cá e 6 para lá. Quem é que vai ser a minha mediana? É a média dos dois elementos centrais. No caso, vai ser 25 mais 28 dividido por 2. Esses dois elementos aqui, ó. Isso aí vai dar quanto, criança? 27, 26. Deu 26,5, não? Não, menina, a soma de 25 mais 28 dividido por 2, 43.
dividido por 2, 26,5. 26,5. Pronto, olha aí, ó. Moda, média, mediana e amostra. Da idade, no caso, né? O primeiro aí que a gente fez. Idade. Aí vai ter que fazer isso para a pressão sistólica, diastólica e da glicose. Vocês estão com paciência, né? Ou não? Vocês estão sem paciência? Vocês podem fazer, né? Vocês já entenderam como é que faz? Então vamos fazer aqui. Qualquer coisa que vocês não quiserem, pessoal, só avisar, viu? Aqui, ó, pressão, tem que fazer pressão 2 vezes. E você vai ter que fazer para a pressão sistólica. E depois você vai ter que fazer para a pressão diastólica. E depois você vai ter que fazer para a glicose. Eu nem li, mas a atividade pede desvio padrão de alguma coisa? Padrão como assim? Se a atividade pede desvio padrão. Pede sim. Meu Deus. Pois é. Então vamos lá. Moda, que é o mais fácil. Moda é o termo que mais repete. Vamos lá, da sistólica. Quem é que mais aparece aqui? Acho que é o 11, né? Já vi o 11 aqui, ó. 11, 11, 11. Apareceram 4 vezes. Aí tem 10, 10, 10, 10. O 10 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Mentira. E o 11? 1, 2, 3, 4. Mentira. É uma bimodal logo de cara. Olha, eu ainda falei que não aparecia direito, né, rapaz? Vai ser mentiroso. Ó, bimodal. Mas esses trabalhos de vocês são fogo, viu? Coloca logo mais difícil logo. Ó, você já chegar aqui e dizer, é o 10 ou o 11. Aí tem gente que faz o seguinte, ó, em concurso. Aí te vem aqui e tira a média, né? 10 mais 11 dividido por 2, que dá 10,5. Então a moda é essa. Mas a moda não pode ser isso, porque isso nem aparece aqui. Isso é na mediana que isso aqui acontece. Apareceu 2 modas, meu filho. Coloque as 2 modas. Certo? Não existe moda de sapato e de blusa? Pois é. E não usa os 2 juntos? Pois é, exatamente. Moda. Média. Média, que é o X barra. Vai ter que somar todo mundo aqui para a glória de Deus. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou chamar logo a minha amiga, calculadora, para ela fazer aqui. Então vamos lá. 12 mais 11 mais 10 mais 11 mais 10 mais 11 mais 13 mais 10 mais 12 mais 11 mais 10 mais 14. Somou todo mundo? 135 e divide por 12. 135 divide por 12. Deu alguma coisa que eu esqueci. 11,25. Entendido, né? Vocês sabem fazer aqui. Soma todo mundo e divide pelo total. Eu aconselho vocês a fazerem, porque eu posso errar aqui muito fácil aqui, cara. Tá, quem é a mediana? Tem que colocar em ordem, né? Pra glória de Deus. Vamos lá colocar em ordem. Quem é o menor valor aqui? 10. O 10 aparece quantas vezes? 4, né? 10, 10, 10 e 10. Aí vem 11. 11, 11, 11, 11. Aí depois do 11 vem 12. 12, 12. Aí depois vem o 13. E depois o 14. Aí vê se tem 12 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se tem 12, então tem 6 de um lado. Opa, aqui é o 5. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 elementos de um lado e 6 do outro. Quem é que vai estar entre 11 e 11? Vai estar 11, né? Teremos do confronto. 11, mas você faz a regra, né? 11 mais 11 divide por 2. Que é igual a 22 dividido por 2, que é igual a 11. Então, a minha mediana, ou seja, o valor central é 11. Ah, Jonas, mas por que a gente tem que colocar em ordem? Porque é regra. Tem que colocar em ordem. Pronto. Então, a minha moda, a minha média e a minha mediana. Da pressão arterial sistólica. Agora a gente vai fazer da diastólica. Alguma dúvida aí, galera?
Eu acho que o pessoal consegue fazer o da diastólica e a glicose, pra gente não passar muito tempo nisso e ir logo pro desvio. Sem problema. Todo mundo Mas só concorda? Sim, criança. Vocês concordam? Aí logo para a segunda parte. Pode ser. Vocês entenderam aqui, né? Moda, média e mediana, tranquilão aí. Então, lembra, moda é o termo que mais repete. A média soma e divide pelo total. E a mediana, primeiro, coloca em ordem, beleza? E vai para frente. Show. Mas, aqui é fácil. A moda é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha moda eu já sei que é 6. Mediana não, gente, pelo amor de Deus. A minha moda é 6, no caso da pressão diastólica, né? Não é fácil. Aí a média vai somar e divide por 12. E a minha mediana, com certeza aqui, ó, vai ser... Apareceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha mediana vai ser 6,5, viu? Só para vocês saberem logo aí a resposta. Então vamos lá. A glicose, eu não vou fazer isso aqui não, mas você já sabe como é que faz, né? Moda é o termo que mais repete. Tem a moda aqui. Acho que não tem. Acho que não tem moda. Sim. Beleza. A glicose, aí tem a moda, a média e a mediana aqui. Vamos lá. Medidas de variabilidade. Beleza. Agora a gente vai entrar na segunda parte, né? Que é a nota 3, por assim dizer. Isso aqui é a nota 1. Tudo isso aqui é a nota 1. Beleza? Medidas de variabilidade. As medidas de variabilidade, elas demonstram o quanto os dados estão dispersos. Então, elas nos indicam o quanto os dados estão dispersos. Porque eu posso dizer assim, gente, eu ganhei R$2 e depois eu ganhei R$98. E eu posso dizer assim, galera, eu ganhei R$49 e ganhei também R$51. Se eu perguntasse para vocês quem é a média desse meu primeiro conjunto de ganhos, a minha média vai ser quem? A soma, né? E divide pelo total, que é 2. 98 mais 2 é 100. E dividido por 2 é 50. Então, a minha primeira média é 50. Então, veja que no meu primeiro exemplo, de ganhar 2 e ganhar 98, a média é 50. Já aqui nesse segundo caso, quem seria a minha média 2? Seria 49 mais 51 dividido por 2. Se eu não me engano, isso aqui dá 100 dividido por 2. X dividido por 2 também é 50. Então, aqui eu tenho dois exemplos que têm a mesma média. Então, você pode fazer a sua pesquisa e achar a mesma média que outro pesquisador. Mas você vai achar, por exemplo, há de se concordar que no primeiro caso, os dados eles estão muito mais dispersos em relação à média. Percebe que a distância da média, 50, para os valores é absurda. Do 2 para o 50 é muito grande. E do 50 para o 98 também. Então, os dados eles estão muito dispersos. Já aqui não. Ó. Percebe que os dados eles estão muito próximos da média. Isso é o que a gente fala. Quem nos garante isso não é, por exemplo, a média, porque a média é igual. Não é a mediana. Não é ninguém que vai me dizer isso aqui. Quem vai me dizer isso são as medidas de variabilidade. Então, aqui, ó, se a média tivesse nesse ponto, os dados eles estariam dispersos assim, ó, ao redor da média. Já nesse outro exemplo aqui, desse outro lado, se o 50 estivesse aqui, os dados eles estariam assim, ó, em torno da média. Então, nesses casos, a gente diz que aqui há um menor desvio padrão, menor amplitude, menor desvio, menor variação, menor tudo de variabilidade, certo? Enquanto que aqui não, aqui é tudo maior. Ó, é maior a amplitude, é maior, menor a amplitude aqui, né, dos valores, mas é maior o desvio padrão, é tudo mais disperso,
certo? Então, medidas de variabilidade me dão essa distinção. Então, é possível que você ache, na sua pesquisa, a mesma média que outros pesquisadores, mas você encontrou uma maior variabilidade ou menor variabilidade. Percebe que aqui você tem mais confiança para dizer as coisas. Enquanto que aqui não. Aqui pode estar em qualquer valor distante aqui. Certo? Então, para isso que ela serve, a medida de variabilidade. Show! Quem são as medidas de variabilidade? A amplitude, que é uma que é cobrada no trabalho de vocês. É muito fácil a amplitude. É só pegar o maior valor menos o menor valor que você encontrar. Pronto, é isso. Amplitude. Só se você tiver uma distribuição de dados, sei lá, de infância de crianças. Você tem aí criança de 1, 2, 1, 0, 5 anos, 6 anos, 2 anos, depois 9 anos, depois 12 anos. Quem vai ser a minha amplitude? Vai ser o maior valor encontrado menos o menor. Logo, a minha amplitude aqui vai ser 11, né? Então, a minha amplitude é o maior menos o menor. Menor não seria o 0, não. É verdade. Cara, eu escrevi 0 e não vi. Gente do céu. É café. Ó, é 0. Valeu. Eu não vi o 0, criança. Eu falei 0, falei. Então, 12 menos 0 é 12. Então, essa aqui é a minha amplitude. E eles pedem isso lá na atividade de vocês. Lá naquela tabela anteriormente, essa aqui, ele vai te pedir a amplitude da idade, a amplitude da pressão sistólica, diastólica e da glicose. Então, é só você fazer isso, a ideia da amplitude. Então, vamos lá. Quem é a amplitude da idade? Quem é a menor idade possível? 16. E quem é a maior? 40. Se eu não me engano, é isso. Então, a amplitude da idade vai ser 40 menos 16, que, aliás, é 24. Isso aqui está na resposta lá no portal. Né? Ele fez, para a idade, ele fez quase tudo lá. Né? Para a pressão arterial, então, a amplitude da pressão sistólica. Quem é? Qual foi a maior? O pico, 14, menos o menor, 10. Então, a minha amplitude foi de 4 valores, 4 unidades. A minha amplitude diastólica, quem é o maior valor que eu encontro? 8, 7, 6, 6, 6, 6, 8. E quem é o menor valor possível encontrado? 6. Logo, a minha amplitude é 2. E, por fim, claro, aqui, né, você tem que colocar as unidades aqui, né, criança? Por exemplo, aqui, ó, é 24 anos, pelo amor de Deus, né? Aqui é 24, né, milímetros de mercúrio. Aqui é 2 milímetros também de mercúrio, né, mmHg. E, por fim, aqui, ó, a glicose, né? Quem é o maior valor encontrado? 97. Então, a minha amplitude da glicose é 97, menos quem é a menor? 65. Tem algum menor? Acho que não. 65. E quando você faz aqui, dá 2, 3, né? 32 miligramas por decilitro, né? Eu acho. Pronto. Tá aqui as respostas acerca da amplitude, né? Dos dados, do banco de dados, que eles te dão lá dessa unidade de saúde. Pronto, é isso. Essa aqui é uma das respostas lá que você tem. Então, ele te pede a amostra, né, que eu falei aqui anteriormente, na primeira, né? Ele te pede a amostra, moda, média e mediana de todo mundo, ele te pede a amplitude, né, de todo mundo, tá aqui, e ele te pede desvio padrão, variância e coeficiente de variabilidade. Né? Então, quando você for colocar, você coloca idade, você coloca tudo da idade, né? Moda, média, mediana, amostra, amplitude. Aí, quando for da pressão arterial, sistólica, moda, média, mediana, amplitude. Da diastólica, moda, média, entendeu? Não coloque assim, porque assim vai ficar complicado para o profissionalizar depois. Mas eu estou fazendo aqui, depois você só organiza lá do jeito que ele propõe lá no portal. Show! Agora, essa parte aqui é a parte que eu considero mais complicada. Né? Não é nem complicada, é trabalhosa. Vamos lá. Essas aqui
elas são a base de uma outra, né, da estatística inferencial. Então, você entender isso aqui é fundamental para você entender a estatística inferencial. Variância e desvio padrão, eles são basicamente a mesma coisa. A única diferença é que se a variância for 4, o desvio padrão vai ser a raiz de 4. Se a variância for 6, o desvio padrão vai ser a raiz de 6. Se a variância for 16, o desvio padrão vai ser a raiz de 16. A variância ela é representada geralmente por um Ozinho que tem um topete assim. É uma letra que a gente chama de sigma. E o desvio padrão ele é representado pela raiz desse valor. Então, a relação entre variância e desvio padrão é só uma raiz, né? Só uma raiz. Então, a gente encontra a variância e depois o desvio padrão. Variância e encontra o desvio padrão. Variância e depois encontra o desvio padrão aplicando uma raiz. É bem simples. Certo? Beleza. Show. Então, assim, para que eu consiga explicar eles, eu vou utilizar um exemplo. Porque variância e desvio padrão é a relação a essa. A variância é esse Ozinho com topete, que é a letra sigma, eu gosto de fazer assim. E o desvio padrão é basicamente a raiz desse valor. Então, se aqui for 16, aqui vai ser a raiz de 16, que é 4. Então, a minha variância é representada assim, variância é 16. E o meu desvio padrão, dp, é 4. Show de bola. Com alegria. Então, assim, existem dois métodos de calcular isso aqui. Beleza? Existem dois métodos. Existe um método que ele é fácil, porém trabalhoso. E vocês vão entender isso aqui. Eu garanto para vocês. E existe um método menos trabalhoso, né? Mas ele é extremamente difícil. No entanto, ele é mais simples. E aí, como eu quero que vocês façam, por mais que seja trabalhoso, mas eu quero que vocês aprendam, eu vou explicar isso aqui. Se você entender isso aqui, você consegue depois, né, sozinho, você consegue aprender o método difícil. Porque se eu fazer o método difícil, eu só vou fazer atividade para vocês, vocês não vão aprender nada, porque requer muita matemática, né? Requer muita manipulação matemática para chegar numa fórmula e você aplicar aquela fórmula. Não, aqui a gente vai trabalhar com o conceito. Beleza? Então vamos lá. O que é desvio padrão e variância? Cara, se eu fosse fazer isso aqui, como está lá no texto, né, de vocês, ele te pede a amostra primeiro. Qual seria a amostra disso aqui? Encontra a variância de desvio padrão da amostra, idade de filhos de algumas pessoas entrevistadas. 2 anos, 2 anos, 6 anos e 10 anos. A minha amostra é o número de elementos, que como a gente viu, em 4 crianças foram entrevistadas. Né? E aí também, se eu perguntasse, galera, e a média? Quem seria a média dessa idade aí? A média, eu já expliquei, né? É só somar todo mundo. 2, mais 6, mais 10. E divide por 4. A média vai ser 5, né? Porque aqui vai dar 20, dividido por 4, dá 5. Se eu perguntasse a moda, quem é a moda? A moda é 2, porque é o termo que mais repete, ó. 2 e 2. E se eu perguntasse a mediana? A minha mediana seria o maior valor, 10, menos o menor valor, que é 2, que no caso seria 8. E se eu perguntasse a amplitude? Opa, perdão, gente, eu estou ficando doido. A mediana não é isso aqui não. Isso aqui é a amplitude. Amplitude é o maior, 10 menos 2, que é 8. A mediana você teria que colocar em ordem, né? 2, 2, 6 e 10. Quem é a mediana? É o valor do meio aqui, ó. Mas não tem, Jonas. O que eu faço? Soma e divide por 2. No caso, dá 8 por 2, que é 4. Então, a minha mediana aqui seria 4. Certo? Bom, isso tudo aqui é assim que eles querem que vocês organizem os dados de vocês. Beleza? Simples assim. Ó. Amostra, média, moda, mediana, amplitude. E aí, desvio padrão e variância. Mas o desvio padrão e variância,
ele é trabalhoso e ele precisa que vocês façam uma tabela. Então, eu vou ensinar para vocês fazerem a tabela que é utilizada para calcular essas duas coisas, passo a passo, beleza? Bem tranquilo, bem de boa. Vamos lá. Primeiramente, né, você vai colocar aqui, ó, na primeira coluna, o que a gente chama de frequência. Frequência. Certo? O que seria essa frequência, Jonas? É basicamente os valores aqui ó, que ele te dá. 2, 6, 2 e 10. Então, você vai vir aqui e você vai colocar os valores. Ó. 2, 2, 6 e 10. E se fosse, Jonas, a tabela da atividade? É 12 valores, cara. Então, aqui, ó, lembra que aqui tem um total de 4 elementos. Você vai colocar todos os 12. Volta aqui para cá. Todos esses 12 aqui, ó, você ia colocar naquela primeira tabela lá que eu mostrei para vocês. Né? Você faz a primeira tabela, vai todo mundo e você aproveita para colocar logo em ordem. Depois que você fizer isso, você vai colocar aqui, ó, a média. Mas a média é fácil. Por quê? Porque você já calculou ela bem aqui, ó. E ainda que você não tenha calculado, é fácil. Você soma todo mundo. Você vai somar todo mundo, né? 2 mais 2 mais 6 mais 10 divide por 4. E dá quanto? 5. A média aqui, ó, vale 5. É assim que se calcula desvio padrão. Calma aí, eu vou explicar. Agora vamos chegar lá. Aqui dá 5. Certo? Por que é 5? Porque eu já calculei aqui embaixo. Aqui antes. Agora, o que é que eu vou fazer? Presta atenção, que aqui é que a galera começa a embananar. A gente tem que fazer os desvios. Os desvios, eles nos mostram o quanto que esses valores eles estão distantes da média. É quase igual a amplitude. Ó. Você vai pegar esse valor menos a média. Esse valor menos a média. Depois, esse valor menos as médias. Esse valor menos a média. Quantas vezes for necessário? Nesse caso, só 4 vezes. Então, você vai fazer, ó, 2. Aqui, ó, o primeiro. 2 menos 5. Aí, depois, de novo, 2 menos 5. O segundo. Depois, 6 menos 5. E depois, 10 menos 5. Então, aqui você percebe que vai dar menos 3. Aqui vai dar menos 3. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 5. Esses aqui ó, são os meus desvios, o quanto os dados estão longe da média. Então, veja, esse primeiro está menos 3, esse aqui menos 3, esse aqui está 1, e esse aqui está 5 pontos, unidades longe da média. Entenderam aqui, galera? E João, você não pode trocar a ordem, não, colocar a média e a frequência depois, ou tem que ser assim para poder dar alguns números negativos? Tem que dar um número negativo. Os desvios, por definição, eles têm que dar número negativo. Né? Tanto é que se você somar todo mundo aqui, dá 0. Se você somar aqui, é uma probabilidade, né? Dá 0. Mas não, é assim, tem que dar negativo. É porque na regra é para utilizar a frequência primeiro, independentemente se ele é menor ou se é maior, Isso. e subtrair pela média, né? Isso, aí você faz assim, né? A fórmula seria a frequência menos a média. Mas eu não estou trabalhando com fórmula aqui. Estou trabalhando só com a definição. Então, se você somar dá 0, então você pergunta, Jonas, para que diabo a gente calcula uma coisa que dá 0? Como dá 0, a gente eleva ao quadrado. Então, aí você tira o sinal negativo. Então, você vai pegar os desvios e elevar ao quadrado. E aí vai dar tudo positivo agora. Então, ó, veja, se você elevar aqui ao quadrado, ó, menos 3 ao quadrado, se você pegar a sua calculadora, dá 9. Ó, já ficou positivo. Menos 3 ao quadrado aqui, ó, também dá 9. Esse 1 aqui ao quadrado vai dar quanto? 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Eu elevo ao quadrado todo mundo. Isso é o que a gente chama de desvio ao quadrado. Tá, Jonas, e agora o que eu faço? Cara, você vai somar todo mundo aqui, ó. Todo mundo, você vai somar, você vai pegar os desvios ao quadrado, você vai somar todo mundo e você vai tirar uma média disso aqui, ó. A média desses desvios é o que a gente chama de variância. Aqui, ó.
Então, se você calculasse aqui, né, a média disso, como seria a média disso? Seria 9 mais 1 mais 25, dividido por n. Né? O n aqui é 4. São 4 elementos. Isso aqui é a variância. Só que aqui tem a questão a prova de vocês, né, fez uma coisa bem chata, porque ele utilizou uma coisa chamada amostra. E a amostra, ela usa uma regrazinha que eu vou explicar, né? Existe um fator, mas é bem simples. Você vai somar todo mundo aqui, ó. Vai somar 9 mais 1 mais 25, e você vai dividir pelo total aqui, ó. Total de elementos, que é 4. 4, e aí você coloca o menos 1 aqui embaixo. A única coisa que vocês vão ter que decorar mesmo é esse menos 1 aqui, que não tem como explicar. Mas esse menos 1, que é da amostra. Se fosse aqui população, seria mais fácil, seria só o 4. Mas como tem essa amostra, tem um fatorzinho aqui, ó. E aí você soma todo mundo aqui, ó. 9 mais 1 mais 25 dá 44, dividido pelo número, né, 4 menos 1, que é 3. Isso aqui, cara, dá 14,67, se não me falha a memória. Isso aqui eu falei para vocês, é a minha variância. Isso aqui, ó, é a minha variância. E aí eu falei para vocês qual é a relação da variância com o desvio padrão. Agora eu calculo o desvio padrão. Como é que eu calculo o desvio padrão? A raiz disso aqui. É basicamente calcular a raiz disso aqui, ó. A raiz do que tu encontrar aqui, 14,67. Isso aqui dá 3,86, parece. Pronto, aí você viria aqui, né, e colocaria aqui, ó, o desvio padrão é igual a 3,86. Pronto, isso aqui. É isso que eles querem de vocês. Ah, Jesus, mas vai demorar muito, porque são 12. Eu vou ter que fazer para os 12? Vai sim. Em nome de Jesus. Ah, mas é muito trabalho. É, muito trabalho. Mas não tem segredo. Aí a gente tem que calcular esses desvios, o desvio ao quadrado, para calcular a variância, Para para calcular o depois desvio padrão. Jesus Cristo. Exatamente. Lindo, né? Isso aí. E aí tem o chamado coeficiente de variabilidade. Né? Vou até colocar... Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Consigo. Vou colocar ele bem aqui. Não, vou colocar ele na próxima. Porque... Beleza. Então, eu vou fazer de novo, mais uma vez, para você aprender isso aqui. Dá para fazer no Excel, viu? É mais fácil. É isso que a galera faz, né? Bota no Excel. Mas beleza. Eu vou fazer mais uma vez um outro exemplo mais simples. E aí, cara, eu vou para as questões, né, de vocês, que eu vou fazer isso aqui para vocês. Eu vou mudar essa amostra aqui, beleza? Eu vou colocar aqui. Deixa eu manter isso aqui. Novamente, eu vou colocar a idade. 2, 4 e 6 anos. Pronto. Então, aqui, ó, eu vou, claro, né, eu vou calcular agora só a tabelinha, né? Então, primeiro, eu vou ter as frequências, como eu falei para vocês. Muito fácil, cara. Quais são as frequências? São os valores que eu tenho. 2, 4 e 6. O número total de elementos? 3 elementos que eu tenho. Beleza. Depois disso, eu calculo a média. Quem é a minha média, Jonas? Pelo amor de Deus. Você vai somar todo mundo, né? 2 mais 4 mais 6 e divide pelo total, que é 3. Isso aqui dá quanto? 6 mais 6, 12. 12 por 3, 4. A minha média é 4. Depois disso, eu calculo os desvios, né? Desvios. Como é que eu calculo o desvio? Simples, é só pegar a frequência menos a média. Frequência menos a média, frequência menos a média. Então, ó, 2 menos 4 dá menos 2. 4 menos 4 dá 0. 6 menos 4 dá 2. Ó. Depois disso, eu pego meus desvios e elevo ao quadrado. Bom, aí você vai elevar todo mundo ao quadrado. Ó. Menos 2 ao quadrado dá 4. 0 ao quadrado dá 0. 2 ao quadrado dá 4. Depois disso, eu faço o quê? Calculo a variância, que é somar todo mundo. Né? Como eu falei, soma todo mundo.
4 mais 0 mais 4. E divide por n menos 1, ó. 3 menos 1. Então, aqui em cima dá 8 e embaixo dá 2. Ó, 8 dividido por 2, 4. Então, a minha variância é 4. Se a minha variância é 4, quanto é o meu desvio padrão? É a raiz da variância. Ou seja, é a raiz de 4. E quem é a raiz de 4? 2. O meu desvio padrão é 2. Pronto, é isso aqui. Isso foi o que eu fiz aqui, ó. Só que eu fiz mais detalhado, né? Eu fiz mais direto. Mas deu para entender como é que se calcula desvio padrão? Vê que não é difícil. Né? Você, depois do 17 que você faz, depois de 20 exercícios, aqui fica suave. Entenderam? Alguma dúvida? Não. Restante aí, pessoal. Eu não estou acompanhando mais pelo chat, não se lascar. Sem dúvida. Era bom se fosse as questões só 3 números assim, é mais rápido para calcular. Seria top. Mas aí o professor de vocês colocou 12 itens, mano. Pois é. Aí, 12 itens, vai dar trabalho, porque a gente vai ter que fazer dos 12, né? Para a glória de Deus. Consegui responder isso tudo com uma aula só. Não vai dar para responder tudo, mas eu vou fazer uma. Não, porque o professor, a professora, acho que é uma mulher, vai dar uma aula só. É mesmo? Eu não sei nem que dia. Pois é, ela nunca deu essa aula, tá achando estranho. Uma disciplina difícil dessa que tem cálculo e até agora ela não deu. Ó, o que eu vou fazer? Ó? Existem aqui a sistólica, é porque o cara, ele não faz, ele só bota o resultado, ele diz, ó, o desvio padrão disso aqui é 7, dá 7 alguma coisa. Eu vou fazer da pressão o diastólica, logo. Eu vou fazer a sistólica e a diastólica, beleza? Vocês fazem da glicose. Então, eu vou fazer primeiro a diastólica, que é mais simples, ó, tá? Vocês me perdoem aí. Vamos fazer a sistólica, Léo. Dane-se. Vou fazer aqui. Vocês estão assistindo, né? Vocês já estão aqui mesmo? Então, bora lá. Quem quiser assistir, vai ficar o vídeo, acelera depois, né? Ou pula, né? Só alegria. Então, ó, pressão. Vou fazer agora a pressão arterial sistólica. Porque você vai ter que fazer da sistólica, depois da diastólica e depois da glicose. Lembra que aqui a gente já calculou tudo, cara. A gente já calculou a moda antes, a gente já calculou a média, a gente já calculou a mediana, a gente já calculou a amplitude, cara. Top. Aí o que a gente vai fazer agora? Calcular o desvio padrão. Como é que a gente faz? Frequência. Ixi, a glória de Deus. Frequência. Aí depois a média. Vamos lá. Quem é a minha frequência? Vamos lá. 10. Calma aí, né? 10 e 10. 4. 10 e 10. Beleza. Depois vem 11, né? Tem 11, 2, 3, 4. 11. Depois vem 12, 13, 14. Aí eu tenho que tirar a média disso aqui, né? A média é normal, né? Vamos lá. Minha velha amiga, vem cá. Vamos lá. Aqui vai dar 40, né? Aqui 44. 40 mais 44 dá 84. Mais 24. Mais 13 mais 14. Isso aqui dá quanto? 135. 135, deu tudo, né? Dividido por 12. 11,25. É isso mesmo? 40, 84 mais 24 mais 27. 135 dividido por 12. É isso mesmo. A média deu 11,25. Foi isso mesmo? Vou ver aqui de novo. Foi mal. Isso, 11,25. Agora eu vou ter que calcular os desvios. Ixi. Lá, 10 menos isso aqui vai dar menos 1,25. Aí, esse 10 menos esse, aí esse menos esse, vai dar menos 1,25. Esse dá menos 1,25 e esse vai dar menos 1,25.
Aí esse menos esse vai dar 0. Dá isso mesmo? Não. Dá isso aqui não, gente. Tô fazendo aqui na intuição, mas tá tudo errado aqui, ó. Quer ver? Ó. 10 menos 11,25, ó. Ah, tá certo. Ai, uso de drogas. Não usem drogas. Ó, 25 menos 1, 25, menos 1, 25, menos 1, 25. Beleza. Aí 11 menos 11, isso aqui vai dar 0,25. Aqui vai dar 0,25. Aqui vai dar 0,25. 0,25. Aí 12 menos 11. Vamos lá. Você vai fazer conta. 12 menos 11,25. 0,75. 0,75, 0,75. Aí 13, acho que Não, dá não. 1. 0,75 é? É duas vezes? É, duas vezes. Tem 2, 12, ó, Aham. e 12,75. Tem que tomar cuidado, cara, porque um erro aqui acaba com a conta toda, né? 14 menos 11,25. 2,75. Tá certo. Beleza, esses aqui são os desvios, né? E aí você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que pegar os desvios e levar ao quadrado. Deixa eu ver quanto é que dá isso aqui. É bom que repete, né? Vamos lá. 10 menos 11,25. Isso aqui, aí você eleva ao quadrado. Ó. Deu 1,5625, né? Então deu 1,5625. 4 vezes, né? Porque tem 4. 5625, 1,5625, 1,5625. Aí vem para esse aqui. 0,25 ao quadrado dá isso aqui, né? 0,065, 0,0625, 0,0625, 0,0625. Agora você tem que pegar esse aqui e levar ao quadrado. 0,75 ao quadrado dá 0,5625, 0,5625. Agora vem esse aqui, né? 1,75 ao quadrado. Ixi. 1,75 ao quadrado. 3,06. 3,0625. E aí, por último, 2,75 ao quadrado. 7,5625. Aí, depois dos desvios, o que a gente faz? Ó? Depois dos desvios ao quadrado, a gente soma todo mundo e divide pelo total menos 1. Né? Então, você vai ter que somar... Ixi, é a variância, né, agora. Você vai ter que somar isso aqui tudo e dividir por 11. Porque aqui tem 12 elementos, né? 12 menos 1 dá 11. Cara, vamos lá, fazer, né? Se quer fazer, então bora lá. Então, é 1,5625 vezes 4, né? Que 4 vezes aparece, mais 0,025, mais 0,0625, mais 0,025, mais... Eu acho que eu já errei aqui. Vamos lá, 0,0625 vezes 4. Dá 0,25. Aqui, ó. Dá 0,25. Eu tô falando, é trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso pra caramba. 1, vezes 4 mais 0,25 mais 0,5625 mais 0,5625 mais 3,0625
mais 7,5625. Dá 18,25. 18,25. Isso aí dá quanto, hein? Pelo amor de Deus. Isso aqui dividido por 11. 1,65, né? E aí o desvio padrão vai ter que ser a raiz disso, né? A raiz de 1,65. Eu não tenho a menor ideia de quanto é que vai dar isso aqui. Raiz quadrada dá 2,75. 2,75. Será que foi isso que eu achei ainda agora? Deixa eu ver bem aqui. Eu fiz essa conta mais cedo. Não sei se eu fiz certo também. Beleza. Tá aqui. Eu acho que eu não fiz, né? Foi mal, galera. Aí eu também não... eu fiz aqui com vocês, né? Não sei se vocês perceberam aí algum erro. Me digam, né? Enquanto é cedo, porque depois é complicado. Então, esse aqui seria o desvio padrão, né? Esse aqui seria o desvio padrão. Ele pede. Então, cara, desvio padrão seria 2,75. Mas aí depois vocês fazem com calma, né? Para que vocês entenderem como é que funciona. A pressão diastólica mesmo é essa que eu queria fazer, porque é mais simples, né? Pressão arterial diastólica. Diastólica. Frequência. Vamos lá. A frequência é mais simples, né? Parece que tem. Tomar cuidado para o aluno não ficar muito grande para o pessoal que vai ver gravado. É verdade. Vou fazer só mais essa aí. Depois vocês fazem o resto. Então vamos lá. Qual a frequência da pressão diastólica? Tem 6, 6, 6, 6, 6 e 6. Se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Aí vem o 7, né? 7, 7, 7. 3 vezes. 7, 7, 7. Aí depois tem 8, 8, 8, 8 e 8. 8, 8 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Show. Depois da frequência, tira a média disso aqui. Quem é a média disso aqui, meu Deus do céu? Vamos lá. Quem é a média? 36 mais 21 mais 24. 81 dividido por 12. Por que 12? Porque são 12 elementos que tem. Então, 6. Ah, tá. Faz aqui que eu fiz mais cedo. Isso aqui dá 6,75. Aí tem que calcular os desvios, né? Para agora de Deus aqui, ó. Desvios. Como é que faz? Esse menos esse. Para todos os 12. Então vai dar, no primeiro, vai dar menos 0,75. No segundo, menos 0,75. No terceiro, o mesmo. Para cá. O mesmo. Para cá. O mesmo. E para cá também o mesmo. E depois aqui vai dar 0,25. 3 vezes 0,25 e 0,25. Aqui, né? Esse. E depois o 8. Que vai dar 1,25, 1,25 e 1,25. Depois, que eu faço com isso aqui? Pego os desvios e elevo ao quadrado. Desvios ao quadrado. Tem que elevar todo mundo aqui ao quadrado. Ah, lembrei, eu fiz isso aqui no Excel. Ixi. Eu não estava achando aqui, eu fiz isso aqui no Excel. Vamos lá. 0,75 ao quadrado. 0,5625. Acho que eu fiz isso aqui agora e não fiz? Eu acho. Tem a leve impressão. 0,5625. 5625. Isso aqui agora há pouco, não foi? Mais ou menos. Aqui vai dar 0,0
0,0625, 0,0625, 0,0625. Vai dar 1,5625, 1,5625, 1,5625. Por isso que eu achei que eu tinha feito, são os mesmos números agora. Aí, beleza. Calculou os desvios ao quadrado, aí calcula a variância. Tem a variância, meu Deus do céu. Soma todo mundo e divide por 11. Não, mas isso aqui eu não vou fazer não, cara. Soma e divide por 11, né? Beleza. E depois, calcular o desvio padrão. Você vai achar aqui o número. Aí o número que você achar aqui, você tira a raiz aqui, ó. Certo? Claro, aqui você já achou antes, eu já expliquei, né? Como é que acha a moda, a média, a mediana. Calcular também a amplitude, agora eu calculei o desvio padrão. Cara, só falta uma medida de variabilidade para terminar o quadro de vocês, que é chamado coeficiente de variabilidade. Deixa eu ver, o nome dele é coeficiente de variabilidade. É muito fácil. Depois que tu já fez aqui tudo, meu amigo, isso aqui é de graça. É chamado CV, coeficiente de variabilidade. É só pegar o desvio padrão e dividir pela média. Pronto, é isso. Então aqui, ó, você vai achar, aqui no caso, né? Eu achei quem é o meu CV, né? O meu coeficiente de variabilidade. É o meu desvio padrão dividido pela média. Então, no caso, o meu coeficiente de variabilidade, quem é o meu desvio padrão? 275. E quem é a minha média? Minha média é essa aqui, né? 11,25. Pronto, isso aqui é o meu CV, né? Coeficiente de variabilidade. Então, você vai achar aqui um número, né, que você vai achar como resultado outro número. Aí você vai pegar esse número que você achar aqui e dividir pela média. E aí você vai achar o seu CV, que é o desvio padrão dividido pela média. Chamado coeficiente de variabilidade. E aí, cara, você tem tudo, né? Você terminou de fazer todos os seus dados aí que ele pede. Claro que ele vai precisar fazer isso aqui para uma galera, né? Para a idade, para a pressão sistólica, diastólica e glicose. Putz. Aí, isso é que ele pede, né? No caso, como segunda e terceira nota. Mas é só isso. Acabou. No caso, né? No caso, a única coisa que vocês vão ter que fazer, sabe que é muita conta. Isso vocês vão ter que fazer. Deixa eu logo terminar isso bem aqui. Vou fazer essa aqui. Vou terminar, né? Que eu comecei. Vou somar todo mundo aqui, para a glória de Deus. Aí eu vou terminar. Oi! Terminar isso aqui. Vezes 6 mais 0,625 mais 0,0625 mais 0,0625 mais 1,5625 mais 1,625 mais 1,5625. 8,25. Vou terminar aqui. 8,25. Então, se você pegar isso aqui e dividir por 11, você vai achar 0,75. Pronto, aqui 0,75. Essa é a minha variância. Aí meu desvio padrão é isso aqui. E a raiz disso aqui? 0,86. Então é 0,86. Isso aqui é o meu desvio padrão, né? Desvio padrão. E se eu quiser saber o meu coeficiente de variabilidade, que é a última pedida, né? Coeficiente de variabilidade. É o desvio padrão pela média. O meu coeficiente de variabilidade vai ser 0,86 dividido pela média, que é 6,75. Então vai ser, deixa eu pegar isso aqui, dividido pela média, né, que é 6,75. Isso aqui dá um total de 0,12. Então isso aqui dá 0,12. Isso significa que os dados eles vão estar dispersos aqui, ó, em torno da média, mais o desvio padrão, né, mais ou menos o desvio padrão. Então, no caso, a média da pressão diastólica desse pessoal foi 6,75, mais ou menos o desvio padrão, né, que é 0,86.
Pronto, é isso aqui que eles pedem que você discuta ainda, né? Que é isso aqui tudo. Essa maldita tabela é para você dizer, ó, a média foi 6,75, mas os valores, né, mudam aqui com base no desvio padrão em 0,86 para mais e para menos, ou seja, a minha curva, ela apresenta um comportamento assintótico que é mais ou menos assim, né? Então, tá aqui os seus, tá aqui o seu, meu Deus, aqui, tá aqui os seus dados, aqui a sua média, que é 6,75, e os dados eles estão dispersos aqui, ó, minha pressão diastólica. E aqui, uma medida que me ajuda nessa variabilidade aqui é o meu desvio padrão, que foi 0,86. Isso mostra que eles variam um pouco, né? Então, significa que 95% está aqui, ó. Só alegria. Então é isto, né, meu povo? É isto. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Então perguntem desde já, porque é só isso que eles pedem lá no trabalho de vocês. Eu vou manter isso aqui, né? Mas espero ter ajudado desde já. Beleza? Vai ficar gravada essa aula? Acho que sim. Eu acho. Gravada tá. Eu não sei se vai disponibilizar. Mas eu desde já, né, agradeço pela compreensão e pela paciência de todos que se mantiveram aqui, né? No caso, a Alicia e a Eliana. Muito obrigado aí, galera. Professor, quero lhe parabenizar, foi uma excelente aula, explicou muito